Capítulo 4 de 2 de Reis, a partir do verso 38. Você o encontrou? Muito bem. Depois Eliseu foi a Gilgal, o lugar da aliança. Isso significa Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos juntos com Eliseu, ordenou Eliseu a seu servo, ou a um de seus servos: coloque um caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles, não é? Um servo, um aprendiz, em outros lugares diz o discípulo dos profetas. Um deles foi ao campo e apanhou legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles seu manto. Quando voltou, os cortou em pedaços e los colocou no caldeirão para fazer o ensopado. Embora ninguém soubesse o que era. Essa frase é importante. Ninguém conhecia o que esse moço tinha trazido do campo. Essa trepadeira é como um chuchu silvestre, como uma cavaça. Me está entendendo? Algo que cresceu no mato, havia tanta fome, havia que fazer comida. Ok? Sem saber ninguém o que era. O ensopado foi servido aos homens juntamente com Eliseu. E logo que lo provaram, um deles gritou: homem de Deus, há morte na panela. E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, que aponta para uma oferta. A oferta mais simples e humilde era um pouco de farinha, aponta para Cristo. Ok? Colocou-lo no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Amém? Em tempo de fome, Eliseu chegou a Gilgal e pediu a um de seus auxiliares. Em outra versão diz a um discípulo dos profetas. Isso aponta que ele estava em treinamento. Isso aponta que ele estava sendo preparado. E certo, para suprir a necessidade, para cumprir o comando, ele saiu em meio do mato e encontrou, certo, algo que a ele lhe pareceu que poderia ser comestível. Lo trouxe, lo picou em pedaços e fez um sopão. E deu de comer a los que estavam com Eliseu, a toda essa escola profética de Gilgal. Em Gilgal havia uma escola profética. E quando eles comeram, alguém detectou que o que eles estavam comendo não era saudável. E não só saudável com colesterol, sino que era venenoso. Produzia morte. E gritou: morte na panela. Não comam dessa comida porque há morte. Perfeito? E Eliseu tomou um pouco de farinha, que novamente insisto, aponta para a oferta mais humilde, a casa mais humilde, que não tinha um cordeiro, ela oferecia farinha. Então aponta para o sacrifício de Cristo. Então ele purifica aquela sopa. Ok? Acredito eu que não é desconhecido para ninguém que desde Gênesis a Apocalipse, Deus revela o desenvolvimento da vida espiritual através, por meio do verbo comer. A primeira recomendação, se podemos dizer ao homem, foi: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. E naquele minuto Deus concentrou, Deus encapsulou o desenvolvimento da vida espiritual naquilo que comemos. Você está aqui? Você entende essa verdade? Então o primeiro homem comeu daquilo que não podia comer, comeu da comida envenenada e se estragou para o propósito eterno de Deus. Me está acompanhando ou não? Então a partir daquele momento, certo, todos os homens que somos confrontados, ou deveríamos entender ao confronto dessa verdade, que o desenvolvimento da vida espiritual está, primeiro, em que homem você alimenta. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal aponta para o velho homem. Mas havia outra árvore no meio do jardim, chamada árvore da vida, que aponta para Cristo. Um novo homem em Cristo. Então você precisa definir, primeiro, que homem alimentamos? E segundo, por consequência, que comida comemos? Você está aqui ou não? E aqui é a primeira pergunta. Que homem estamos alimentando? Nossa, já deu meu tempo. Que homem estamos alimentando? E se é Cristo, como lo estamos alimentando? Porque na verdade, se nos estamos alimentando, estamos em Cristo, mas nos estamos alimentando de la maneira errada, não estamos alimentando Cristo. Porque Cristo não aceita a comida má. Ele só aceita Ele mesmo como comida. Diga assim: porque Cristo é a comida. Cristo é tudo.
¿Me está entendendo? Cristo é um novo homem que está sendo gerado em mim. E a comida para esse novo homem é Cristo. Não é outra coisa. ¿Está acompanhando ou não? Então, como nos estamos alimentando? Você já me ouviu isto? Aqui, e o ponto é este, havia fome. Só a modo de recomendação. Quando há fome, querido, a gente se move pela necessidade e não por um propósito. Me está acompanhando ou não? Isso é Ruth capítulo número 1. E a família, certo, de Noemi se moveu de onde? De Belém. Diga comigo, se moveu de Belém. Você precisa entender que Belém significa casa do pão. Eles se moveram, certo, de onde havia pão, porque naqueles dias havia fome. E se moveram para Moabe. E em Moabe, o pai e os 2 filhos encontraram a morte. ¿Me está acompanhando ou não? Então, quando há fome, nos movemos por necessidade, não por princípio, não por convicção. E como a fome apremia, certo, nos aperta, a gente come qualquer coisa. E aqui está meu ponto. Será que nós estamos igual que um moço, comendo qualquer tranqueira, achando que estamos fazendo a coisa correta? Porque hoje em dia há fome. Sim ou não? Hoje em dia há fome. E hoje em dia há muitos restaurantes abertos. Sim ou não? Há gente que não se congrega numa comunidade porque assiste uma igreja pela internet. Há gente que não se congrega, mas assiste uma pregação de um pregador que a ele lhe agrade. E pode ser Luiz Hermínio, pode ser Luciano Subirá, pode ser outros que estão aí na mídia. E eu não estou aqui para falar que eles estão certos ou estão errados. Mas meu ponto é, que critério desenvolvemos para comer? Porque este moço foi movido pela necessidade. Mas a exemplo da família de Noemi, havia morte, como havia morte em Moabe. Sim ou não? Você está aqui ou não? Eu quero que abra um texto agora. Há coisas que eu posso falar las outro dia, mas agora eu quero ir para um texto, por favor. Lucas capítulo 15, verso 17. Lucas 15, verso 17. Você encontrou? Lucas 15, 17. Caindo em si, o filho que abandonou a casa. Caindo em si, ele diz: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e aqui eu estou morrendo de fome? Em outra tradução, essa é a versão internacional, diz assim: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Sim ou não? Está assim na sua tradução? Então essa é a pergunta, sabe? Observe, tome muita atenção. O filho que abandonou a casa, e outro dia eu falo, certo? A mentalidade do filho que abandonou a casa. Mas o filho que abandonou a casa, ele não voltou pelas riquezas da casa. Ele voltou pelo pão da casa. Ele voltou pelo pão. Ele não disse: eu vou voltar para minha casa e vou dormir na minha cama. Ele estava disposto, anote isto e guarde-lo, por favor. Ele estava disposto a trabalhar pelo pão. Sendo que antes um filho, observe o que eu vou lhe dizer, um filho não precisa trabalhar para comer do pão do pai. Ele fizesse algo pelo seu pai ou não fizesse, havia pão na casa do pai. Você está aqui ou não? Mas ele, como ele abandonou a casa do pai, ele pensa, ele lança um pensamento e ele diz: eu estou disposto a trabalhar agora pelo pão. Mas os filhos não trabalhamos pelo pão.
Você está aqui ou não? Os filhos não trabalham pelo pão. Vá para um texto para que você entenda isto. Mateus capítulo número 3. 3. Versículo número 16. Você encontrou? É o batismo de Jesus. Certo? Ele foi no Jordão, entrou na água, João o batizou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba que pousava sobre ele. Então a voz do céu diz: este é meu filho amado, no qual eu tenho prazer. Eu lhe pergunto, Jesus tinha feito o quê? Tinha batizado? Tinha curado alguém? Diga de novo, tinha feito o quê? Mas Deus disse: este é meu filho. Antes da cruz, nós precisávamos fazer coisas. E isso não quer dizer, me entenda muito bem, você precisa erradicar uma coisa da sua mente. Depois da cruz, não é que não vamos fazer coisas. Esta casa precisa acordar para essa realidade. Me está entendendo? Nós precisamos acordar para essa realidade. Depois da cruz, não é que não se fazem coisas, mas se fazem porque somos filhos. Não fazemos para ser, fazemos porque somos. Me está acompanhando? Porque há um estigma, há uma marca desta casa, não, é que agora o fazer é religioso. Não. Entenda muito bem, na cruz nos definiu agora. Nós saímos da religiosidade. Há 10 anos que nós saímos. Nós estávamos totalmente envolvidos em um fazer, sem ser. Mas quando nos encontramos com Cristo, quando Cristo passa a habitar em nós, na medida que Ele cresce, e nós não nos vamos, como dizer, nós somos filhos, mas nós vamos adquirindo características de filho, quando lo vamos fazendo crescer em nós, a gente faz, mas agora não para ser aceito, não para ser reconhecido, porque Jesus era filho, e eu também sou filho, e não tinha feito nada. Obrigado por seu amém. Eu quero lhe confrontar com isto. Vocês faziam e hoje não fazem nada, mas eu e minha casa continuamos fazendo. Ou não? Sim ou não? Então como? Tem que ser a lógica de Davi. Davi pensa assim: como a arca que mata um dá vida ao outro? Lembra quando ele trouxe a arca? Matou Uza, mandou para a casa de Obed-edom. Mas a casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom estava bombando. E eu costumo dizer de uma maneira ilustrativa: se haviam baratas na casa de Obed-edom, quando entrou a arca, as baratas saíram, cara. Me está entendendo? Se pingava o teto parou de pingar. Por quê? Porque a arca estava em casa. Me está acompanhando? E Davi começa a ver: como a arca que mata Uza está prosperando Obed-edom? Como eu tentei trazer, deu tudo errado, mas a arca está abençoando Obed-edom, mas não abençoou a minha trajetória. Davi disse: alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Sim ou não? Chamou os levitas, chamou os sacerdotes e disse: ¿Qué fizemos errado? Os sacerdotes dizem: a arca foi estabelecida para ser transportada nos ombros dos sacerdotes e não em uma carruagem de boi. Davi disse: aí está o erro. Reprime, exorta a los sacerdotes y dice: ¿por qué no me falaron eso? ¿Sí o no? Y David retoma. Então, querido, eu e minha casa continuamos fazendo, cara. Ou não? Ou não? Queridos, eu dou aula terça-feira. Eu não sei se você sabe e entenda muito bem, eu disse isso ontem. Eu quero que você leia 2 Coríntios, capítulo número 12, em casa. E na introdução de Paulo, no capítulo número 12, 2 Coríntios, ele diz assim: eu não deveria vanagloriar-me. Eu não deveria dizer a vocês quem sou eu e o que eu faço. Mas por falta de vosso reconhecimento, eu preciso fazê-lo. E depois ele cai lá, e ele diz assim: este é meu espinho na carne. Eu não estou aqui para lhe dizer qual é o espinho da carne, mas Paulo começa dizendo que a falta de reconhecimento nos faz dizer que nós fazemos e que nós somos, ou que nós somos e que nós fazemos. Você está aqui ou não? E quero que me tome muita atenção. Eu dou aula terça-feira, pela manhã e pela noite, e não aula de espanhol.
Você está aqui ou não? Quantos estudam aqui pela manhã comigo a terça-feira? O Pablo não está, a Fabiola não está, o Pedro fazia parte, foi promovido, certo? Agora está estudando à distância. Sim, porque foi promovido, agora passou para a distância. Está entendendo? Eu dou aula terça de manhã e terça de noite via internet. Quarta-feira eu dou aula aqui. Sim ou não? Quinta-feira eu dou aula por internet. Este menino, um dia faltou na aula. Eu disse, olha, eu vou te dar o link do grupo lá no Facebook. Vê lá. Na outra quarta ele falou, pai, eu quero honrar você, cara. Cara, eu vi lá as aulas, cara. Continua. Ele mesmo disse, eu sei que é cansativo, pai, eu sei que é desgastante. Mas continua. Me está entendendo? Eu não sei se você sabe, eu sei que você sabe. Mas vou jogar de um João sem braço. E quero que me tome atenção, que não faça outra coisa agora. Não faça outra coisa. Porque senão eu vou te apontar com o dedo. Me está entendendo? Entende o que é apontar com o dedo? Agora tome atenção nisso e não faça outra coisa. Não faça outra coisa. Tome atenção. Eu, para dar as aulas de fundamento, eu abri mão de minhas aulas de espanhol. Porque Deus me disse, se você quer cuidar disto, você não vai dar conta das duas coisas. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a nossa padaria. Na escola, fazemos pão, por assim dizer. Experimentamos os pães e os trazemos aqui para distribuir. Há quase 3 anos atrás, ou acaso não mais, o profeta Adriano Victor, em Levíticos 21, ele trouxe uma palavra, que o sacerdote que está íntegro, são, que não tem deficiência física, ele come do pão e ele distribui o pão. Levíticos capítulo 21, você lembra disso? Então nós comemos do pão e damos a comer do pão. Esta casa é Belém. A gente não é la Betlehem. A gente é ninho das águias, casa paterna. Sim, mas nós não somos Betlehem, mas nesta casa há pão. Nesta casa há pão. Mas sabe qual é a minha preocupação? Que você esteja igual que um menino que está sendo treinado. Você ainda não discerne. Você está aqui ou não? Então quero lhe dar uma orientação. Não espere estar fora da casa para sentir saudade do pão. Como, filha? Não espere estar fora da casa. Não espere. Não espere estar fora da casa para ter saudade do pão. Você está aqui ou não? Observe aqui. Um filho não se nutre por aquilo que os outros se nutrem. Ele não se nutre do aplauso das pessoas. Ele não se nutre do reconhecimento dos homens. Ele não se nutre dos bons resultados. Ele não busca elogio por algum interesse próprio. Certo? Ele não busca aprovação humana. Ele não busca reconhecimento ministerial. Isso não nutre um filho. Está acompanhando? Está ficando claro nestes dias como nos alimentamos. Porque a força da nossa vida espiritual está naquilo que comemos. A força espiritual que temos está em lo que comemos. ¿Me está entendendo? E isso não quer dizer que não passemos problemas. Lembre-se, a força espiritual está em lo que comemos, não em los problemas que solucionamos. A força espiritual está em lo que comemos. Observe aqui, nem tudo aquele que volta pelo pão. Alô? Está acompanhando? E isso não quer dizer que você vai sair. Está entendendo? A pergunta é, por que você volta todos os domingos? Porque nem todos voltam para o pão. Alô, você está aqui? Por favor, me dê um retorno. Nem todos voltam para o pão. O filho voltou para o pão. Nem todos voltam para o pão. Quem não tem desenvolvido a sua filiação confunde alimento com coisas. Alô? Ele não voltou pela herança. Ele não voltou pelos bens do pai. Ele não voltou pela cama. Ele voltou pelo pão.
Os filhos que não desenvolvem sua filiação confundem pão com coisas. Está entendendo? Certo? Confundem herança com posse, quando a sua maior herança é ser filho. Essa é a maior herança. E quem é filho tem pão. Você está aqui ou não? Eu quero seu bem, me olham com uma cara como que eu quero matar você. Não, cara. Eu quero seu bem. E eu acho que em 10 anos eu tenho demonstrado para você que eu quero seu bem. Eu quero seu bem, cara. A palavra é forte porque a palavra é para uma casa paterna, não é para qualquer casa. Esta é uma casa de filhos. Se você não entendeu isso, ok, mas esta é uma casa de filhos. Me está entendendo? Esta é uma casa de filhos. E a cada dia isso vai ficando mais claro para nós. E para pessoas que não entendiam, isso vai ficando claro. E sabe, uma casa paterna não é porque você me vai chamar de pai. Isso é secundário, cara. Eu não estou atrás de que você me chame de pai. Me está entendendo? Eu estou atrás de ser instrumento para que você se torne filho, cara. Se você me chama de Dario, se você me chama de chileno, se você me chama de cabeludo, se você me chame como me chame. Este não é um lance de chamar. Este é um lance de ser. Mas você não ser para mim, você ser para Ele. Porque você é filho dele, cara. E Ele deu o pão. Quem é o pão? Cristo é o pão. Ele deu Cristo para você. Mas a gente não discerne, a gente está comendo comida venenosa. A gente está igual que o primeiro Adão, comendo da árvore que não pode comer. E isso é notório, querido, porque o alimento que comemos se manifesta em força. Eu disse a frase, como que eu disse a frase? Eu não me lembro agora, mas está ficando claro, certo? A nossa força provém daquilo que nos alimentamos. Estou fazendo entender nesta manhã? A ver se eu tenho outra coisa aqui. Ele volta pelo pensamento de trabalhar para o pão. Ele que não é filho, volta, não volta pelo pensamento do pão. Ele coloca seus sonhos primeiro. Queridos, na árvore da vida ficaram meus sonhos. Ficou a minha vida na árvore da vida. Eu não tenho mais vida. Eu quero que entendam uma coisa. Isto não é só para o Dario. Isto é para todos nós. E quando eu falo para todos nós, quando eu digo que isto não é só para o Dario, isso não quer dizer que você tem que fazer o que o Dario faz. Mas a vida que nos foi dada a todos. Eu fui chamado para manifestar essa vida de uma maneira. Agora eu lhe pergunto, e você? Foi chamado a manifestar essa vida de que maneira? Eu lhe respondo. Se você foi chamado para investir a sua vida na sua casa, a sua casa em 2 anos tem que ser melhor do que era 2 anos atrás. Porque senão você me está tapeando. Se você diz, não, é que estou dedicado à minha casa. Então beleza. Hoje que dia é? 2 de junho. Junho 2019, junho 2020, o 21 nós conversamos. E eu me tomo um café na tua casa. E eu vou observar se teus filhos se submetem a você. Vou ver como são teus filhos. Vou ver como você trata teu marido. E aí nós conversamos se esses 2 anos que você se dedicou à sua casa, realmente você se dedicou a ela. Porque essa é a desculpa, não é? Então daqui a 2 anos conversamos. Deus te chamou a manifestar a vida dele como? Para teu vizinho, para teu irmão, para teu irmão. Se você come pão, você tem que ter pão para distribuir. O que te impede de desenvolver o pão? Quem impedia um sacerdote de distribuir pão? Alguma deficiência nele. Adriano Victor nos pregou aqui, cego, anão, lembra disso? Sim, de uma mão ressecada, lembra disso? Então, mas em Cristo, nossa cegueira já se foi. Nossa atrofia, a perna já esticou. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, sim ou não? Ninguém é tão vergonhoso que não tenha uma maneira de se comunicar com o outro. Você está aqui ou não? Para aquele que não tem uma sintonia fina como um moço
que saiu ao campo a buscar alimento, qualquer coisa é qualquer coisa. Qualquer coisa é qualquer coisa. Eu anotei por aqui, ó. O discípulo dos profetas tinha o desejo, queria ajudar, mas tinha uma vida medíocre. Palavras do apóstolo Gustavo Lara. Para um medíocre, está o mesmo. Tudo igual. Mas o excelente, e não porque ele é excelente, sino porque está desenvolvendo o excelente dentro dele. Observa o que eu anotei ontem e mandei para a Cris. Cadê meu celular? Que a Cris estava falando disso. Eu disse para ela, eu fiz uma frase. Qual a frase? Manifestando excelência. Para ser excelente, não precisamos ter o melhor. Na verdade, a excelência é o fruto que surge quando damos valor àquilo que já nos foi dado. O excelente é o Cristo. Ele é o excelente. Não é a minha habilidade. Continuam aqui. Nos foi dado. E aquilo que já temos, aquilo que nos foi dado e aquilo que já temos. E quem nos foi dado foi Cristo, a vida de Deus. Quando damos valor àquilo que realmente tem valor, que é Cristo, os recursos e as ferramentas que precisamos se manifestam como consequência do desenvolvimento da vida de Deus que nos foi dada. Ah, es que no tengo todos los recursos. No temos tudo. Porque não é tua excelência. É fruto do excelente que está em você. Quando desenvolvo ele, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Talvez alguém se está perguntando, certo? E com isso eu vou terminar. Ah, mas por que não acontece aqui? Sim, mas acontece em outros lugares. Vai chegar um momento em que eu vou te contar, certo? O progresso que nós temos paralelo ao ninho das águias. Aonde Deus nos está colocando, aonde Deus nos está metendo. Não é o momento de eu te anunciar isso ainda. Porque alguém diz assim, ah, mas beleza, se estão desenvolvendo a vida de Deus, por que aqui não cresce? Sabe por que aqui não cresce? Por assim dizer, porque aqui o desenvolvimento tem que ser coletivo. Está entendendo? A seu desenvolvimento é importante. Seu dízimo não é importante. É o seu desenvolvimento. Me está entendendo? Ah, mas eu vou e dou. Primeiro o seu desenvolvimento. Para ter valia a sua generosidade, você tem que ter um Cristo desenvolvido. Como digo, não é momento de eu te dizer, de eu te contar. Não é um momento. Os 5 ministérios sabem de lo que eu estou falando. Não é um momento. Precisamos alcançar uma excelência. Não para honrar o Dario, mas para honrar o que nos foi dado. E o que nos foi dado é a vida de Deus. Está entendendo? Termino aqui. O discípulo se confundiu porque não era excelente. Sabe qual é seu radar? É a vida em desenvolvimento em você. A criança que está sendo gerada em mim, quando encontro a Carol, tem que saltar em ela e saltar em mim. A exemplo de Isabel e Maria. Me está entendendo? Este não é um lance de afinidade. A vida tem que saltar dentro da gente. Lembra quando Maria foi visitar Isabel e elas se encontraram e os nenecinhos se mexeram fortemente no ventre? E isso é o que precisa acontecer com a gente. Isto não é por afinidade, queridos. Isto não é por ser simpático. Isto não é por ser carismático. O discípulo se confundiu porque não desenvolvia a vida de Deus em ele e por consequência não havia excelência, não tinha capacidade de excelência. Mas o excelente define. El que sabia gritou, a morte na panela. E se fosse eu, cara, se fosse eu, a pessoa me ia dizer assim, ah, mas todo mundo está comendo. E aí? Mas há morte na panela. Ou não? Não há vida é o que estamos comendo. Porque não estamos dando valor ao pão que se distribui na casa. Eu termino, eu tenho um texto aqui. Por favor. Provérbios. Capítulo 22. Acho que é o 29. Preciso terminar. Cara, não se enoje comigo, amém. Eu te amo, cara. Obrigado por seu amém, mano. Eu sei que eu te amo, cara. Eu tenho dado provas físicas,
palpáveis e internas para você. Eu disse há 2 meses atrás para muitos de vocês aqui em uma ceia do Senhor, não é? Olha, eu não aceito, eu decidi para mim mesmo não te abandonar, mas eu disse para você, mas não me abandone. Não me abandone, porque eu decidi não te deixar na mão. Me está entendendo o que eu quero dizer? Assim, mas se Deus não me deixou na mão, não, entenda muito bem. Isto não é só você e Deus, isto passa por uma comunidade de fé, cara. Não, se Deus não me deixa, não importa. Não é bem assim, cara. Jesus, em um momento mais difícil, ele procurou seus discípulos, cara. E quando eu disse isso, sabe por quê? Porque há razões de repente de te deixar dizer, quer viver assim, que viva então. Quer ser cabeça dura, que seja. Mas eu disse para Deus, eu não vou abandonar, Senhor. Não vou abandonar. Tudo, as circunstâncias todas gritam para dizer, rua. E vocês sabem que eu faço isso, ou não? Mas eu disse, eu não vou abandonar desta vez. Porque de los últimos 3 anos para cá, aqueles que não abandonei, hoje estão caindo a ficha neles. O Leandro é allí, é fruto disso, ele já veio aqui. Há outras pessoas que não abandonei e que tinham todos os motivos, nós tínhamos todos os motivos para nos auto-abandonar, sim ou não? Mas não, tanto eles como nós. Por isso eu disse para você, não me abandone, porque eu não vou te abandonar. Eu vou continuar pegando em teu pé, porque esse é papel de pai. Então não duvide de meu amor. Não duvide de meu amor. Porque mesmo falando essas palavras direcionais, cada vez que você precisa de mim ou bater na minha porta, eu estou disposto para você e disponível. Eu posso estar doente, cara. Como você me escutou toda essa semana, não estou doente, mas mudaram o meu remédio de pressão e ando altamente descompensado. Mas se alguém bater na minha porta, eu enxugo as lágrimas, sei lá, Deus me dá, não sei, esse bagulho para labirintite, e eu fico bom, e eu tenho palavra de ciência, eu tenho palavra de sabedoria, não porque sou eu, senão pelo Cristo que habita em mim. Então não duvide de meu amor. Ontem me fizeram uma pergunta. Será que todos conhecem teu coração? E eu disse para essa pessoa, em 10 anos, eu duvido que os filhos do ninho das saídas, que aqueles que congregam comigo há 10 anos não conheçam meu coração. Minha dificuldade é, algo está encobrindo que eles vejam meu coração, porque em 10 anos eu deixei transparecer meu coração. Eu vou lhe dizer mais, eu não só deixo transparecer meu coração, mas vocês sabem, há pessoas que sabem quando eu estou bem, quando eu estou mal, quando eu estou triste, quando eu estou chateado, porque eu não deixo só transparecer meu coração, eu deixo transparecer tanto minhas habilidades como minhas fraquezas. Ou não? Aí dias que vocês dizem, não vou chegar perto do Dario, porque o Dario está na dele, tá difícil para ele, algo tem que estar acontecendo. E eu lhe agradeço por você me respeitar como eu respeito você. Ou não? Então eu não transpareço só o meu coração, eu transpareço quem eu sou. E você já escutou muitas vezes da Cris, o mesmo Dario que se senta aí, é o mesmo que se senta no sofá da sua casa. O mesmo. Porque eu posso ter muitos erros, mas eu não sou hipócrita. Se eu estou bem, eu estou bem. E se eu estou mal, eu mostro que estou mal, mas trato de me recuperar em Deus. Você está aqui ou não? Provérbios 22, 9. Acho que é esse, não é? É esse? É esse mesmo, amor? É que eu tenho anotado por aí, mas agora... Não, 22... Não. Só um momento. Deixa eu encontrar. 22, 29, por favor. É que não é pão, pastor, agora. Você já observou um homem excelente, habilidoso em seu trabalho? Essa é a pergunta do pregador. Você já observou? Como está na tua tradução? Diligente? Perito na sua obra? Mordomo fiel? Administrador dos mistérios de Deus? Ministro competente? Você já observou? Será promovido ao serviço real. Em outra tradução diz, o perito será colocado entre os príncipes. Me está entendendo? Esse é o fim. Esse é o fim. Seja perito. Seja excelente, não medíocre. Para que Deus te coloque aonde Ele te quer colocar. Entre príncipes.
Entre príncipes. Esta palavra é tão forte, gente. Eu, Dario, eu sou o primogênito de um casal simples, humilde. Eu já lhe contei, eu sei o que é viver com a roupa dos outros. Eu sei o que é comer com o que sobra de outra casa. Eu sei. Porque meu pai, no tempo da perseguição lá, política, a gente não fomos miseráveis. Mas a gente não tinha o que comer. Talvez você se identifique com a minha história. Mas eu e a minha casa temos procurado ser excelentes para Deus. E o Senhor nos tem colocado entre príncipes. Entre príncipes. Entre príncipes. Não frente em nada contra, não frente ao presidente da República, mas do lado de príncipes, como o apóstolo Gustavo Lara, como Jonathan Lara, como Fábio Souza, príncipes desta nação, príncipes. E eles perguntam para mim assim: onde você estava, Dario? Onde você estava escondido? Sabe por quê? Porque a gente decidiu, não há 10 anos, há muito mais tempo atrás, abandonar a mediocridade. Quando a gente diz, é assim mesmo, a gente cultua a ignorância, gente. Eu não fui chamado para cultuar a ignorância. Eu fui cultuado para cultuar a sabedoria. E a sabedoria não é se enfiar atrás do livro. A sabedoria é conhecer a Cristo. Porque Ele é a sabedoria de Deus. Talvez você está vivendo o que você está vivendo porque você precisa sair da mediocridade à excelência. E a excelência não é ter muito, é dar valor a lo que você já tem. E o que você já tem se chama Cristo Jesus na sua vida. É que não tenho os recursos vêm quando você desenvolve o que você tem. Anote essa frase: os recursos vêm quando você desenvolve o que você tem. Não importa onde você começou, não importa de onde você vem. Talvez seu pai foi um bêbado, talvez seu, não sei, como o meu, um adúltero como o meu. Sempre tivemos pouco, mas Deus nos encaminhou. E isso não é só para o Dario, isso não é só para o pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo está aqui, viveu as mesmas situações. Porque o Senhor faz conosco? Porque nós decidimos seguir o excelente. Me está entendendo? E entenda muito bem, excelência não é fazer um show pirotécnico. Excelência não é ter cadeiras acolchoadas aqui mesmo que aí desse lado nós tenhamos. Ser excelente não é necessariamente ter um espaço bonitinho, decorado. Ser excelente é dar valor a lo que está dentro da gente. E lo que te foi dado é lo excelente, Cristo. Deus não deu um anjo para você. Deus não deu um arcanjo. Deus deu seu filho. Então quero te desafiar nestes dias. Não sou eu que precisa de você. É o reino que demanda que você se manifeste. Não sou eu. Eu não quero que você pregue em meu lugar. Eu não quero necessariamente, se isso ser de Deus, amém, bem-vindo seja. Eu não quero que você dê aula na escola de fundamentos. Eu estou conseguindo dar conta do recado, junto à equipe que Deus, de colaboradores, de filhos que colaboram. 3 palavrinhas para terminar: conhecer, confiar, cooperar. 3 palavrinhas para você meditar. El que conhece, confia. E el que conhece e confia, coopera. Não para comigo, para com ele. Não lo tome, o Dario está falando. Não eu. Se você lo está conhecendo, precisa confiar em ele. Em ele. E quem lo conhece e confia, coopera. Com que? Com a extensão do reino de Deus sobre a face da terra. Coopera com o propósito eterno de Deus. De alguma maneira coopera. Se alguém disser que conhece e não confia, há alguma coisa errada. Se alguém diz que conhece e não coopera, há alguma coisa que não está certa. Há uma equação que não quadra. Amém? Vamos orar. Não vou pedir perdão, mas esta casa é assim para os que nos visitam hoje. Amém?
Esta casa é assim, não fiquem com medo. Eu tenho cara de bulldog, mas não mordo não. Eu sou gente boa. Não é, Gu? O Gu está, certo, morando umas horas lá na minha casa, não é, Gu? Eu sou gente boa, não é? Compartilho sorvete. Sim ou não? Sim, porque ele gosta de sorvete, cara. Está entendendo? Entenda muito bem o que eu vou dizer. Já que mencionei o Gu. Pelo trabalho da Simone, o Gu ficava sozinho em casa. Está entendendo? A gente ficou sabendo. O que a gente pode fazer? Vamos trazer para casa. É a isso que me refiro, me está entendendo? E o Gu lá, ele pode dizer, é um filho mais. Eu vou contar a tua fraqueza, tá bom, Gu? Posso contar a tua fraqueza? Não, só vou falar que você gosta de sorvete, não é? E é corintiano, não é? Essa é a fraqueza dele. É brincadeira, é brincadeira. Ele chega lá de tudo peito enchido lá, porque o São Paulo perdeu no outro dia. É assim. Tia Cris, ele grita no portão e quem vai lá? Eu falo, oi Gustavo. Essas coisas, pequenas, mas manifestem vida. Não é caridade. Não sei se me está entendendo. Não é caridade. É vida. Ele se senta à mesa. Ele come com o mesmo prato, os mesmos talheres que comem meus filhos. Ele não come muito, a gente respeita. A pastora Cris quer encher o prato dele e fala, não, respeita o menino. Se eu como sorvete, todos comem sorvete. É vida. É vida. Pergunte para mim, por que você faz isso, Dario? Pergunte. Porque um dia, eu acredito nisso, porque um dia, o inimigo pode tentar esse menino lá no futuro, e ele vai lembrar, cara, mas eu não posso fazer isso, porque eu amo a Deus, porque amo a minha mãe, que dá de tudo, dá o suor, para eu ter tudo o que eu tenho, e eu conheci um cara, que me recebeu na sua casa, como que se eu fosse um filho daquela casa. Por isso eu trabalho. Não trabalho para que ele bata palma para mim, mas para quando um dia, e o mesmo que digo para meu filho, quando faço algo pelo povo, eu digo, filho, quando eu esteja mais velho e você seja maior, você vai lembrar disto? Ele disse, sim, pai, eu vou lembrar disto. Mas não para que bata aplausos para mim, mas quando o inimigo lo tentar, ou quando alguém disser para ele, olha, fuma isto aqui, faz isso aqui, ele diga, eu não posso fazer, porque eu amo a Deus, e porque eu tive um pai, que mesmo cansado, desceu a escada para fazer um lanche para mim. Mesmo não tendo todo o dinheiro, se esforçou para comprar alguma coisa. Eu estou falando para todos os filhos agora, porque todos os pais agimos assim. A gente deixa de comprar para a gente, para comprar para nossos filhos. Não é assim, Denise? Mas a gente não faz para que depois chorem ao pé do caixão ou digam, oh, meu pai era bom. Não, não, não. Não faço para isso. Eu faço para que no momento crítico, igual que Jesus, diga, não, não. Porque les van a oferecer. O pecado los vai tentar como nos tenta a todos nós. Mas dizer, eu não posso, porque amo o Senhor. E porque eu tenho um pai e uma mãe. Porque eu tenho alguém que invirtiu em mim. Que não sonegou o pão para mim. Senhor, oramos nesta manhã. Obrigado, Deus, por a tua palavra. Senhor, queremos voltar para casa. Porque a vezes estamos na comunidade de fé, mas estamos fora da casa igual. Queremos voltar para casa, mas não pelas coisas, Senhor. Não por medo. Não porque o Senhor possa pesar a mão, porque em Cristo o Senhor não pesa mais a mão. Mas queremos voltar pelo pão. E o pão é Cristo, Senhor. O pão não é a palavra desta casa. Mas não estamos transmitindo Cristo. Então, se transmitimos Cristo, o pão desta casa está coerente. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor. Não queremos ser órfãos, Senhor, de pais vivos, Senhor. Não queremos ser órfãos, tendo o Senhor como Pai. Queremos voltar para a casa paterna, Senhor. E não é esta casa, mas é ao Senhor. Queremos nos voltar ao Senhor. Já lo temos, mas queremos dar valor àquilo que temos.
Transitamos da mediocridade à excelência. Transitamos, Senhor. Não vamos comer qualquer coisa. Não vamos fazer as coisas de qualquer jeito, Senhor. Não vamos fazer se dá o tempo. Não, vamos ter prioridades no Senhor. Vamos dar ao Senhor o que o Senhor merece, porque o Senhor nos tem dado tanto, Senhor. Senhor, essa música não é só uma música de alegria, mas grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres, Senhor. O dia que nós fomos lá no Zoe, o Senhor ministrou essa música a nosso espírito, Senhor. Era a música deles, mas o Senhor disse, não é só para eles. E depois a Tamires subiu e disse, essa música não é só para nós. E eu disse, Senhor, o Senhor me trouxe aqui só para ouvir isso. Foi a pior pregação que eu fiz na minha vida, Senhor, aquele dia, porque estava tudo descomposto, tudo agitado, Senhor, por dentro, porque o Senhor me trouxe só para ouvir essa música. Nos ajuda, Senhor, ajuda esta casa. Obrigado, Senhor, por todos os filhos que estão entendendo e por os que não estão entendendo também. Obrigado. Obrigado por todos os que cooperam de uma maneira ou outra, porque sempre que me refiro a esta casa, eu digo, eles não são ruins, eles só não entenderam ainda. Eles são legais, eu amo eles. Quando eu oro por eles, Senhor, o Senhor sabe, eu digo, eu amo cada um deles, Senhor. Mas me ajuda, Senhor, a que eles possam entender. Transitamos, Senhor, não vamos comer mais morte, queremos comer o Senhor. Queremos comer vida e manifestar vida. Queremos comer vida e manifestar vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aquilo que nós temos comido, nós repartimos cada domingo. Não sou eu, a Thelma, a Cris, o Rodrigo, o Adriano Victor. Daquilo que comemos é aquilo que repartimos. Daquilo que vivemos é a vida que procuramos manifestar. Amém.